gente bonita! Olá, meus seguidores, tudo bem? Quero falar com vocês sobre Casa Velha de Machado de Assis. Para começar, eu devo dizer que eu tenho certeza que você nem sabia da existência desse romance. E eu vou te confessar uma coisa, nem eu. É que aconteceu uma coisa bastante curiosa sobre esse livro aqui. Deixa eu fazer uma fofoquinha para você. Aliás, nem é fofoca isso que eu vou fazer, porque homem não faz fofoca, ele tece comentários. Ah, louca! Esse romance saiu na forma de folhetim entre 1885 e 1886, num jornal chamado A Estação, que era muito parecido com essas revistas de moda hoje em dia. Mas esse romance, diferente dos outros romances de Machado de Assis, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Dom Casmurro ou Quincas Borba, ou mesmo aqueles romances fraquinhos, insossos, da fase romântica de Machado de Assis, como Amor e a Luva, Helena, Ressurreição e Yaya Garcia, que primeiro saíam na forma de folhetim e mais ou menos um ano depois aparecia na forma de livro. Isso não aconteceu com Casa Velha. Aliás, você sabe o que é folhetim. É aquele romance ou aquela novela que é publicado seriadamente, ou seja, um pouquinho a cada edição de um jornal. Esse romance, depois de ter sido publicado no jornal A Estação, não apareceu imediatamente depois na forma de livro. A impressão com a qual a gente fica é que nem o próprio Machado de Assis botou muita fé nesse livro, porque nem se preocupou em lhe dar uma forma de livro. Até que, em 1943, essa estudiosa aqui, Lúcia Miguel Pereira, especialista em Machado de Assis, ela conseguiu dar a forma de livro, conseguiu publicar Casa Velha. Mas parece que esse romance flopou, porque ele praticamente foi ignorado. Até que, pelos idos da década de 1980, esse inglês aqui, John Gladstone, que é da Universidade de Liverpool, que é talvez um dos maiores, se não o maior especialista em Machado de Assis na Europa, publica este livrinho aqui, Machado de Assis, Ficção e História, em que ele resgata o romance Casa Velha e a partir de então o livro fica mais ou menos bastante comentado. Mas sobre o que fala este livro? Para começar, eu devo falar para você, eu devo avisar você que esse romance ele é narrado em primeira pessoa, ou seja, quem conta essa história é uma das personagens, que no caso é o cônego, que é um tipo de padre. Como a narrativa é em primeira pessoa, isso quer dizer que nós teremos uma visão limitada, uma visão parcial dos fatos. Mas Machado de Assis é o mestre no foco narrativo. Ele sempre acaba dizendo algo quando não está dizendo, se é que você me entende. Mas o que faz esse cônego? Estamos no Rio de Janeiro, por volta de 1839, e esse cônego ele quer escrever uma história do primeiro reinado aqui no Brasil, ou seja, da época de Dom Pedro I. É por isso que ele precisa consultar alguns documentos que estão na casa de um ex-ministro Dom Pedro I e que estava falecido. Quem estava falecido? Dom Pedro I ou esse ex-ministro? Olha que coincidência muito interessante. Os dois. E o curioso é que essa não é a única coincidência entre a história do Brasil e a história desse romance. Mas calma, ainda vamos falar direitinho sobre essas coincidências. Esse cônego entra em contato com a viúva desse ex-ministro que mora numa casa velha. O nome do livro? Numa casa velha afastada de tudo. Machado de Assis adora uma narrativa em primeira pessoa com um distanciamento da vida. É o Brás Cubas morto, é o Dom Casmurro velho isolado, é o Aires aposentado. E tudo isso faz com que a gente tenha a sensação de que Casa Velha é um romance de algo que a gente já leu em outros romances de Machado de Assis. Mas
talvez esse distanciamento seja uma forma de se enxergar melhor as coisas. Porque quando a gente está mergulhado nessas preocupações da vida, tipo pagar boletos, prestar vestibular, no fundo a gente nem consegue enxergar a vida, não é mesmo? Além disso, pode parecer que essa casa velha seja uma alegoria, uma representação do Brasil entre o primeiro e o segundo reinado. Mas calma que a gente ainda vai falar sobre isso. Mas voltemos à história. Esse cônego entra então em contato com a viúva, Dona Antônia, que é uma honorável senhora. Todo mundo respeita muito essa mulher, vive pagando pau para ela, babando ovo. O que me faz querer compartilhar algumas informações com você. Este senhor aqui, Roberto Schwarz, que o povo chama de Schwarz, que é um austríaco que desde bebezinho mora aqui no Brasil, esse senhor acabou se tornando um dos maiores especialistas em Machado de Assis, a ponto até de influenciar a maneira como os vestibulares vão analisar esse autor. Esse homem nos diz que no Brasil, ao redor de um poderoso proprietário rural, porque no Brasil, por muito tempo, ter terra era sinônimo de ter poder. Ao redor desse proprietário rural vai gravitar um monte de gente. Para começar, uma imensa parentela, que vai além de pai, mãe, filho, filha. Vai ter também o quê? Primos, primas, tios, tias. É bem a cara da família latina. The Addams Family. Que as outras culturas enxergam como esquisita demais. Mas não para por aí. Tem também os escravizados, os comensais. Não são os comensais da morte. Na verdade, são aquelas pessoas, lembra da biologia comensalismo? São aquelas pessoas que aparecem na casa desse poderoso só para comer. Você deve conhecer alguém que é mais ou menos assim, que só aparece na tua casa na hora certinha, parece relógio, né? Na hora certinha da comida. A diferença é que aqui, esse comensal é alguém que tem na sociedade uma respeitabilidade, uma posição de status, como padres, cônegos, bispos, mas que no fundo só aparecem para filar a boia dos poderosos. Além desses grupos, nós temos também os agregados, que são aquelas pessoas que moram de favor na casa de uma família a qual não pertence. Esses são super interessantes, mas mais tarde falaremos sobre eles. Uma curiosidade bastante interessante, mas que não vai ser cobrada por nenhuma prova. Por isso aqui fica só entre nós. Os estudiosos descobriram que a família de Machado de Assis fora agregada. Por isso, eles acreditam que muito da infância de Machado de Assis está aqui nessas histórias. Enfim, é mais ou menos este mundo que nós vamos encontrar orbitando Dona Antônia. Mas eu preciso falar com você uma outra coisa. A figura que é o centro de poder nessa história é uma mulher. E por muito tempo eu ficava imaginando que isso era um aspecto muito inovador na literatura machadiana, porque você tem uma mulher poderosa numa sociedade que é tradicionalmente machista, patriarcal. Apareceria aqui, então, o triunfo do matriarcado. Como eu estava enganado, porque, veja bem, a toda hora a Dona Antônia é chamada de viúva, o que deixa bem claro que o poder dela vem do marido, que esse homem, mesmo falecido, o poder dele ainda se faz valer, ele ainda é bastante respeitado, mesmo apesar de... meu amor, depois eu te conto. Então, estamos numa sociedade patriarcal, mesmo quando o pai não está mais presente, mesmo quando a mãe é quem dirige a casa. Tá vendo o poder que o patriarcalismo tem? Esse cônego vai fazendo suas pesquisas lá na Casa Velha, o que faz com que ele estabeleça, né, uma amizade com o povo de lá. Primeiro com a Dona Antônia, que eu já mencionei, e depois com o filho dela, que é o jovem Félix. É aí que aparece Lalau. Não sou eu, o Lalau, é a Lalau, a agregada da casa. Lalau era o apelido de Cláudia. É aqui que começa a história.
Essa menina é cheia de vida, sempre sorridente, alegre, sapeca. Ela é um sopro de vida para essa casa velha, que é séria, fechada, sisuda, conservadora. Não faz lembrar a Capitu em Dom Casmurro? É isso que faz com que esse romance tenha esse jeito assim, esse tempero, esse gosto de, nossa, eu já li isso em algum outro lugar na obra de Machado de Assis. Mas deixemos isso de lado. Foi com este gênio todo cheio de alegria, de energia, que Lalau conquistou a família de Dona Antônia. E não só a família de Dona Antônia, também conquistou o padre narrador dessa história. Ele fica tão encantado com essa menina. Padre? Encantado com uma menina? Para. Isso mesmo, tia Suzy tem razão. Para. Vamos parar de pensar besteira, que isso aqui é literatura de Machado de Assis. Não vamos baixar o nível, tá? Não acontece nada entre os dois. No máximo, esse padre fica enciumado. Enciumado? Como assim? É porque Lalau e Félix se amam. Olha que fofo, que nós temos um casal que se ama, mas Dona Antônia é contra esse relacionamento e quer fazer todo o possível para evitar que os dois se unam. Agora você deve estar se perguntando, Machado de Assis não é realista? E essa história de mocinho que ama mocinha, mas existe um obstáculo impedindo a realização desse amor, não é a cara do romantismo? Como é que a gente explica isso? Pois é, a gente não explica. E é justamente essa oscilação de essa história, ela é romântica ou realista? É essa oscilação que torna a Casa Velha um livro interessante. A Dona Antônia, a gente percebe que ela se preocupa em conquistar a amizade do padre porque ela quer convencer o padre a ajudá-la a separar o jovem casal. E ela não diz claramente os motivos dessa sua oposição. Ela sempre é pouco clara, ela é indireta, ela é insidiosa. No começo, ela quer que o padre convença o Félix a viajar para a Europa. Assim, ele amadureceria e estaria preparado para ingressar na carreira política. No fundo, o que ela quer com essa viagem é separar o jovem casal. Mas aparecem aqui algumas coisas que eu preciso comentar com você. A primeira é o mandonismo, é um autoritarismo que surge nessa história misturado com uma afetividade. Temos uma mãe que quer decidir o futuro do filho. Veja que ela não se perguntou se o menino quer ser político, se ele tem vocação para política. Ela apenas diz, vai ser político e pronto. A mesma coisa com relacionamento amoroso. Ela não está nem aí para os sentimentos do filho. Ela simplesmente decide. Ela não quer a união de Félix com Lalau. Configura-se aqui o autoritarismo, o mandonismo dos ricos e poderosos, que simplesmente passa por cima das vontades do indivíduo. E aqui tem mais um ponto interessante. Veja que essa história se passa lá pelos idos de 1830, 1840, justamente uma época em que a sociedade brasileira queria se dar ares de modernidade. E a modernidade naquela época era seguir a cartilha do liberalismo, que defendia que as vontades do indivíduo deveriam ser respeitadas. Notou a incoerência no comportamento dessa mãe? Eis aqui um problema da sociedade brasileira, que quer pagar de modernizada, mas não consegue abrir mão de costumes arcaicos. E por isso, envergonhada, ela fica disfarçando, ela não se faz clara, porque ela não quer reconhecer a sua cretinice. Talvez isso explique por que a Dona Antônia, no começo da história pelo menos, ela não consegue se fazer clara, ou não quer se fazer clara, em dar os motivos dela se opor à união entre o Félix e a Lalau. Porque ela não tem nada contra essa menina. Na verdade, ela ama muito a Lalau, ama demais. Trata essa menina como se fosse uma filha, vive favorecendo demais a Lalau. Aqui eu preciso falar de uma coisa que marca a literatura machadiana e que acaba exibindo como é que funciona a nossa sociedade. Trata-se dos mecanismos de favor.
sociedade em que existe desigualdade social. Não sei se você sabia disso. E essa desigualdade não é natural. Os homens é que construíram isso, o que prova que nossa sociedade é injusta. Então, esse rico, poderoso, olha para uma pessoa inteligente, de caráter, de talento, e acha injusto que essa pessoa seja pobre. Então, esse poderoso resolve corrigir isso. Olha como esse rico e poderoso corrige isso. Ele não vai alterar a estrutura da sociedade. A sua intervenção vai ser bastante pontual. Eu vou proteger este pobre. Eu vou favorecer este pobre. Aqui se cria, então, um mecanismo de favor que vai funcionar como uma ligação covalente de dupla troca. Nossa, professor, você, do povo da miçanga, sabe coisa de química? Pois é, meu amor, tenho minhas surpresinhas. Enfim, esse poderoso vai pagar de bonitão da história, porque resgatou, protegeu um pobre, e este pobre também vai pagar de bonitão da história, porque ele vai ficar com aquele status de o protegido de um poderoso. Assim, não se muda a sociedade, não se altera a sociedade, que vai continuar tendo mais e mais pobres. Só assim teremos ricos cada vez mais ricos. E continuaremos tendo uma sociedade de enormes desigualdades sociais. Aliás, não era um dos pilares do liberalismo a ideia de que todos os homens são iguais e têm direito às mesmas oportunidades? Pois é, né? É isso que a nossa sociedade, que se quer modernizada, defende. Mas, como eu disse, envergonhada, ela não quer reconhecer que não pratica. E é isso que explica porque, no fundo, a dona Antônia não quer a união de seu filho Félix com a agradabilíssima Lalau. Veja, ela vive numa sociedade que se quer modernizada, liberal, que diz que todos os homens são iguais, mas ela é contra a união do seu filho Félix com a simpaticíssima Lalau. Por quê? Porque os dois são de níveis sociais diferentes. Ou seja, no fundo, lá no íntimo, ela não acredita na igualdade dos homens. Mas como é que ela vai reconhecer isso claramente? Ela não é louca de dizer isso claramente. Quer dizer, faz igualzinho as elites brasileiras. Segue a modernidade apenas naquilo que lhe convém. Não é à toa, e veja como Machado de Assis consegue dar sentido às coisas aparentemente pequenas e desconexas. Não é à toa que a dona Antônia, veja, ela ama demais a Lalau, desde que ela não ultrapasse limites. Então a dona Antônia ela fica assim, ai Lalau, te amo tanto, vou fazer todo o possível para você, coitadinha, viver bem, desde que você não ultrapasse os seus limites, não venha para cá, para minha classe privilegiada. Aliás, esse tadinha, coitadinha. Tadinha. Tadinha, que barra. É bem a cara da nossa sociedade. Porque muitas vezes, quando alguém fala tadinha, pode ser que no fundo eu queira dizer, ai, me dói tanto ver você nessa situação, mas eu não posso fazer nada. Não pode ou não quer. E veja como esse coitadinha rebaixa tanto, não? No entanto, esse padre vai confrontar a dona Antônia, vai passar a maior lição de moral. Quer dizer, eu acho que ele não vai confrontar violentamente a dona Antônia, ele vai dar aquele tapa com luva de pelica, né? Porque ninguém é louco de afrontar agressivamente os donos do poder. E olha que interessante, os historiadores piram com o que está acontecendo aqui. Nós temos um membro do clero da Igreja Católica tendo uma rusga com um membro da aristocracia. E
você se lembra que nesse período do reinado, né, da monarquia brasileira, como eram as relações entre os donos de poder e a Igreja Católica? Então, existem aqueles que dizem que este livro representa muito bem esse contexto. Mas voltemos ao romance. Esse padre vai confrontar a Dona Antônia e vai defender a relação amorosa entre Félix e Lalau. É aí que, sem saída, a Dona Antônia ela vai falar de uma maneira mas tão indireta, tão indireta, tão indireta, tão indireta, uma revelação bombástica. Lalau era filha de um relacionamento de adultério que o ex-ministro teve com uma agregada. Nessa hora, um monte de coisa vem à tona. Primeiro, isso aqui está parecendo um romance romântico, com aquelas revelações bombásticas que dão uma baita reviravolta na história. Segundo, acabamos de descobrir que esse ex-ministro não era um homem tão honrado assim. Ainda assim, ele sempre será tratado com todo respeito aqui nessa história. Que incrível que é a nossa sociedade, não? Terceiro, você já consegue imaginar toda uma situação de adultério que Dona Antônia teve de engolir, e com toda dignidade, porque como era agregada essa amante, ela morava na sua propriedade. Mas tem também um lado da amante, que vive uma relação amorosa que não é reconhecida. Pior, e a Lalau, que está completamente alheia, tadinha, inocente, olha eu falando tadinha, a inocente a essa situação. Quarto, e aqui você já está notando um tempero romântico, porque esse relacionamento entre Félix e Lalau está indo por um caminho perigosíssimo, o do incesto. E é por isso que o padre agora vai fazer todo o possível para separar os dois. E com muito trabalho, com muito tato, o padre vai fazer com que os dois tomem conhecimento, tomem ciência, tomem consciência do caminho errado que estavam trilhando. E com muita dor, muito sofrimento, o amor acaba. E também estão acabando os trabalhos, as pesquisas desse padre. E nos últimos dias desse seu trabalho, ele encontra no meio dos livros, os documentos, né, um bilhete de amor desse ex-ministro. E nesse bilhete havia menção a uma criança, a um anjinho, que esse ex-ministro e essa agregada tiveram. Mas por que essa criança, filha dos dois, é chamada de anjinho? É porque àquela altura da história, essa criança já estava morta. Então Lalau... Pera. Para se certificar do que tinha acabado de descobrir, esse padre vai conversar com a tia de Lalau, irmã da mãe de Lalau, e recebe sim a confirmação. O ex-ministro fora amante da mãe de Lalau e desse relacionamento nasceu uma criança que já estava morta. E confirma também que Lalau era filha de um outro relacionamento, ou seja, não era filha do ex-ministro. Diante desses fatos, o padre vai direto contar tudo para Dona Antônia. E sabe qual foi a reação dela? Exatamente, quase essa. O que acaba nos revelando uma coisa muito interessante. Se a Dona Antônia ficou muito espantada com essa revelação, isso acaba revelando pra gente uma coisa mais espantosa ainda. Se ela se espantou, é porque a coitada, na verdade, não sabia da verdade. Ou seja, quando ela disse para o padre que o ex-ministro tivera um relacionamento de adultério,
É porque na cabeça dela era tudo mentira. Ela falou aquilo só para colocar o padre do seu lado. Só que na verdade era tudo verdade. Meu Deus, isso aqui tá parecendo novela mexicana e bem aqueles dramalhões cheios de reviravoltas, de plot twist, o que faz com que Casa Velha tenha um temperinho romântico. Por fim, Dona Antônia, abalada demais por todas essas revelações, sente-se na necessidade de corrigir o erro de ter separado Félix de Lalau. No fundo, a gente pode até pensar que, na verdade, é que a Dona Antônia não tinha mais desculpas para esconder o seu preconceito de classe com relação à união de Félix e Lalau. Então, nessa hora, é como se ela falasse, fazer o quê, né? Vamos aceitar. No entanto, já era tarde demais. Já tinha muita ferida nessa história. A Lalau se recusa a voltar para o Félix. Ela não quer se casar com um homem que é o filho daquele que desonrou a mãe dela, a mãe que ela tanto adorava, mantendo uma relação de adultério. Lalau se casa com um sujeito insosso, por quem ela não nutria nenhum amor, mas, detalhe crucial, alguém de sua classe social. E Félix se casa com a mocinha fútil, por quem ele nem nutria amor também, mas alguém de sua classe social. E o narrador termina a história dizendo aqui, se ele e Lalau foram felizes, não sei, mas foram honestos, e basta. E aqui eu interpreto honestos no sentido de alguém que respeita as regras, ou seja, respeita as regras de distanciamento social. Sei lá, posso estar errado na minha interpretação. E aí você me questiona, e termina assim? Ai, que história sem graça. Oh, seria sem graça se o foco do Machado de Assis fosse história. Mas o Machado coloca em primeiro plano não a história, mas a análise psicológica e a exposição dos mecanismos de funcionamento de sua sociedade. É por isso que eu preciso de falar mais algumas coisinhas finais. Primeiro, eu queria que você não se esquecesse que esse narrador, muitas vezes, ele é muito fofo, ele é muito afetivo, ele é muito... até mesmo ingênuo. O que é normal, porque se trata de uma narração em primeira pessoa. Além disso, existem aqueles que enxergam que Casa Velha, mas você tem todo o direito de discordar, de não concordar com essa interpretação. Mas existem aqueles que enxergam que Casa Velha é uma alegoria, uma representação do Brasil daquela época. Veja que Lalau ficou órfã em 1831, o mesmo ano em que Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil, ou seja, o ano em que o Brasil também ficou órfão. E o período em que se passa essa história, entre o primeiro e o segundo reinado, é um período de muita desestabilização política e social. E é a mesma época em que essa Casa Velha passa por uma situação caótica, né? Um casamento, ou melhor, a possibilidade de um casamento incestuoso, que não era, que abriu caminho para um casamento entre classes sociais diferentes, que não aconteceu. Enfim, tanto no Brasil quanto em Casa Velha, um monte de mudança aconteceu para continuar tudo igual. Os donos do poder com o poder e os subalternos, subalternos. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação à Casa Velha de Machado de Assis. Espero que minhas orientações tenham sido úteis. Se você gostou, curte, deixe o seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, porque conhecimento é para ser compartilhado mesmo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo cheio da energia divina de Lalau, ou eu, ou a Lalau, e até o nosso próximo encontro.